Muito bom dia, sejam muito bem-vindos a mais um programa Manhã Viva. E hoje vamos falar sobre o que é o jejum. São muitas as perguntas que teremos, não é, para os nossos convidados. Aliás, para falar sobre este assunto, vai estar connosco um sacerdote muito conhecido já de todos vós e uma nutricionista. E após o momento de oração, vamos já ficar a saber um pouco mais sobre eles e também sobre este tema. Bom, os sacerdotes já ficam a conhecer agora, não é? Quem eu convido, não é, Padre Wellison, antes de iniciarmos este tema, a dizer-lhe desde já bem-vindo, não é? Sim. E pedir que oriente o nosso momento de oração. Também obrigado, Marta. Bom dia. Bom dia. Um ótimo dia para você também, que inicia com a canção nova. Que bom estarmos juntos. E pedimos a bênção da Mãe do Céu, não é? Pedimos Nossa Senhora que nos acompanhe ao longo da nossa jornada, seja esse dia, mas a nossa jornada também é para o céu, não é? Que lá ela possa abrir as portas do paraíso para nós. Assim ela tem esse título de Maria, Porta do Céu, e nos apresente Jesus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nos colocamos na presença de Deus, na presença da Santíssima Mãe de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pedindo a sua intercessão, colocando hoje nosso trabalho, as nossas responsabilidades. Quero apresentar também aqueles que estão enfermos, aqueles que neste dia gostariam de ter o trabalho e não têm, pedindo à Mãe da Providência e também ao glorioso São José que possa interceder. E nessa Ave Maria, nós já também queremos nos consagrar a Nossa Senhora, consagrar o nosso coração e as nossas intenções. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigada, Padre. E antes de irmos para a nossa sala de estar, não é, ter com a nossa outra convidada, convido a ver e a ouvir a cofundadora da comunidade Canção Nova, Luzia Santiago, que vai falar um pouco sobre como viver bem o jejum. Ora, veja. E hoje eu trago uma palavra bem forte. Mateus 6, de 16 a 18. É sobre o jejum. Parece que o jejum caiu de moda, né? Muita gente faz jejum para emagrecer. Tudo bem, isso é bom. Mas é aquele jejum que você oferece por causa de Deus, para a sua conversão, para a salvação dos pecadores. E o Senhor diz assim, Mateus 6, 16 a 18. Quando jejuardes, não tomeis um ar triste como os hipócritas, que mostram um semblante abatido para manifestar aos homens que jejuam. Em verdade, eu vos digo, já receberam a sua recompensa. Quando jejuardes, perfuma a sua cabeça e lava o teu rosto. Assim não vai aparecer aos homens que jejuas, mas somente, olha que lindo, o teu Pai, que está presente, Deus Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Ele estará vendo você no seu sacrifício, no seu jejum, e num lugar oculto, Ele vai lhe recompensar. É a palavra de Deus. Será que eu posso perguntar quanto tempo você não jejua? Pois está aí essa oportunidade. Deixe que o Espírito Santo conduza. Deixe que o Espírito Santo realize obra nova em você. E é isso que eu peço a nosso Senhor.
porque eu quero fazer da minha vida um caminhar. Então, para falar sobre este tema, não é, como há pouco disse, temos aqui em estúdio duas pessoas distintas, não é? Um sacerdote, o Padre Wellison, da comunidade Canção Nova, e a doutora Nathalie Teixeira, nutricionista. Duas pessoas com capacidade para falar sobre este tema. E porquê? Porque iremos abordar o jejum como uma prática religiosa e saber mais sobre o jejum em termos nutricionais. E para isso, claro, precisamos da ajuda deles. Eu desde já agradeço não só ao Padre Wellison, que já tive a oportunidade de agradecer ali no momento da oração, muito obrigado pela sua presença, e à doutora Nathalie por estar connosco também. Agradeço. E começava com uma pergunta para ambos. Primeiramente, o que é o jejum? Do ponto de vista nutricional, o jejum ele é uma diminuição da frequência do alimento. Então, é diminuir uma refeição que você voluntariamente, né, você decide em diminuir aquele volume de refeição. Geralmente ele pode ser utilizado como uma estratégia nutricional e você está ali porque você quer. É uma escolha de diminuir o volume de uma refeição. Padre Wellison. Sim, do ponto de vista da teologia espiritual, o jejum ele faz parte da vida mística, da vida ascética, não é? Dentro da realidade penitencial, que são três, não é? E que se diz muito no tempo da quaresma, da quaresma litúrgica, que é a oração, que é o jejum e que é a esmola. Então, o jejum é essa busca pela ascese, essa busca de ser a oração do corpo, assim diz também a igreja para nós. O jejum faz com que se unem duas realidades, o corpo e a alma. Também fala que é a oração do corpo, né? Podemos, através do jejum, colocar o nosso corpo em oração e, ao mesmo tempo, também à disposição para Deus. Claro que a Nathalie trouxe a realidade nutricional e muitas vezes, até mesmo na ajuda do estudo, da concentração, às vezes aquele corpo pesado, até mesmo se diz da cesta, né, depois da refeição, que não ajuda, a pessoa precisa dar uma descansadinha, está com o estômago cheio, a cabeça não funciona bem porque o sangue vai se concentrar mais para fazer a própria digestão, então não vai circular tanto no cérebro. Então é aquele momento que o corpo também precisa de um descanso. Então se eu estou o tempo todo voltado para a comida, o tempo todo cheio, não consigo refletir, não consigo estudar, não consigo também me relacionar porque a resposta é muito rápida e às vezes é muito na ação dos instintos. Então a igreja nos coloca principalmente dentro do tempo quaresmal para nós jejuarmos, para nos dispormos mais a Deus e essa prática de ascese que é tão antiga, não é algo de agora. Eu gostei muito do tema, acompanhando a Luzia ali falando. Realmente é bom falar sobre jejum. Não é uma questão de moda, mas não saiu de moda e não saiu da instrução que a igreja nos faz para nós crescermos o nosso relacionamento com Deus e até mesmo conosco. Bom, o Padre já falou um pouco. Esta pergunta seria qual é essa importância do jejum? O Padre Wellison já falou um pouco, mas tanto não só como no âmbito espiritual, mas também em vista numa nutrição. Sim, a importância do jejum, principalmente com um objetivo de perda de peso, tá ali, ele vai utilizar, como está em jejum, o corpo vai estar utilizando a gordura para poder gerar a energia. E essa geração de energia é o que vai fazer a perda de peso. Então, como uma estratégia nutricional, utilizar o jejum nesse âmbito de oxidação dos lipídios, das gorduras, para poder ter uma perda de peso, enfim. Esse é o foco, assim, sim, digamos, do jejum, ele é o foco de uma degradação da gordura. Interessante, Marta, que nosso Senhor Jesus Cristo, ele deixou a resposta para nós a respeito do jejum. Quando ele foi tentado pelo demônio, né, naqueles 40 dias que ele esteve no deserto, o demônio o tentou pedindo que aquelas pedras se transformassem em pão.
E ali está a resposta, para que do jejum? Né? Qual o sentido do jejum? Nosso Senhor respondeu, não só de pão vive o homem, não é? O homem não está voltado somente para o prazer, não é, do paladar, mas o homem vive da palavra de Deus. Jesus ali estava destacando que nós precisamos alimentar a nossa alma e alimentá-la principalmente pela palavra de Deus, não é? Essa palavra de Deus que na igreja nós compreendemos não somente Sagrada Escritura. A teologia diz que a palavra de Deus é todo o magistério da igreja, toda a doutrina cristã, mas também a Sagrada Escritura. Essas duas realidades compõem a palavra de Deus para nós dentro da igreja. Então, é importantíssimo nós nos dedicarmos ao conhecimento da vida dos santos. Ali nós estamos conhecendo a palavra de Deus. É importantíssimo nós nos dedicarmos à Sagrada Escritura, é palavra de Deus. Esse tempo atrás eu estava meditando no Diário de Santa Faustina, acho que era o parágrafo 326, 323, que Santa Faustina estava vivendo um momento de enfermidade. E ela uniu aquela enfermidade à dor de nosso Senhor Jesus Cristo. Era um momento de penitência para ela, de mortificação, não é? E ela não agradou o mal a tentou. E naquele momento onde ela se viu tentada pelo mal, pelo demônio, ela pronunciou as seguintes palavras, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, ela venceu aquela tentação, ela venceu aquela situação pela palavra. Então, o tempo que nós dedicamos, não é, a palavra de Deus fortalece a nossa alma. Então, abstemos por um tempo do alimento para nos dedicarmos a algo tão importante, né? E aprendemos com o nosso Senhor, não só de pão vive o homem, não é? Mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí nós poderíamos falar de tantas vertentes em relação a isso, né? Às vezes que nós falamos que não temos tempo para Deus, né? Olha, não só de pão vive o homem. Eu trabalho demais. Tá bom, você está buscando o alimento para sua casa, isso é maravilhoso. Mas o alimento da palavra de Deus, né? Que vem pela oração. Então, é uma vida equilibrada. Então, o jejum nos ajuda também a equilibrar-nos as dimensões da nossa vida. Pensar que eu não estou somente para buscar esse prazer e essa necessidade que nós temos. Nós precisamos nos alimentar, nós precisamos beber, mas nós precisamos também alimentar e buscar fazer com que a nossa alma viva para Deus. Então, daí tem todo esse sentido, essa necessidade do jejum. Nathalie, quais são os tipos de jejum? Sim, no âmbito da igreja, a igreja tem o âmbito de jejum, de fazer o jejum de água e pão, o jejum somente com café da manhã e almoço, o completo, que é o jejum só de água e o só de líquidos. E no âmbito nutricional, nós temos o jejum intermitente, que é que é mais hoje em dia falado. Sim, né, hoje é muito comum ouvir falar. É o mais comum falar, você ouvir falar dele, né? E você pode fazer ele de 3 tipos. Que é você ficar 16 horas sem comer e 8 horas você está livre para comer o que deseja. Ou pode ser 2 dias de jejum não consecutivos e 5 na semana. Está liberado também para fazer essa refeição como quiseres. Ou alguma estratégia que você, junto com a sua Nutri, vai escolher algumas janelas de tempo para se alimentar. Então, no ponto de vista nutricional, o que temos assim disponível para nós é o jejum intermitente, que aí podemos juntos escolher qual que é o melhor para aquele utente. Quero especificar um pouco mais, Padre Wellison, os tipos de jejum da Igreja no âmbito religioso. A Nathalie já mencionou, não é, de fato, muitas pessoas conhecem às vezes um tipo só de jejum e acabam achando que é difícil demais por conhecer só um tipo de jejum. Ela fala assim, olha, ficar o dia inteiro sem comer, não é? Mas não é bem por aí. É o que mais se escuta. Aí a pessoa fala assim, não consigo, não o farei. Mas realmente existem vários tipos de jejum que a pessoa, eu acho que por isso que você também está aqui nesse sentido de perceber que é possível fazer um jejum, mas é preciso, como eu falou, preciso conhecer o utente, é preciso se conhecer para perceber qual tipo de jejum que não é o que vai me agradar, mas aquilo que é possível eu realizá-lo, não é? Então, realmente, muitas pessoas optam por conta se tem uma boa saúde, de fazer ali o pequeno almoço e entender isso, que todo jejum, ele inicia-se exatamente a partir do pequeno almoço.
Monsenhor Jonas Habib, nós vamos chegar lá, mas talvez eu estou puxando um pouquinho aqui, falava que muitas pessoas não tinham bem essa noção de jejum, e ele até mesmo precisou escrever um livro esclarecendo, e ele foi assim quase que Vou lá seguir. Vou seguir. Só para dizer, eu não vou pular sua pergunta, mas ele foi quase que um desbravador nesse sentido de nos esclarecer que é possível fazer jejum, não é? Aí sim, tem o jejum de líquido, tem o jejum a pão e água. Interessante que esse jejum a pão e água foi muito recomendado por Nossa Senhora de Mendigore, não é? Ela falava muito desse jejum a pão e água. Então não é comer pão e tomar água em seguida, né? Não pode ser. Tem que ser a água e o pão separado, senão aquilo causa uma distensão abdominal e pronto, pode correr mal. Não é? Também. Sim. Exatamente. E depois, jejum de líquido, o jejum completo, que é realmente esse que você... Que é só água, né? Só água, você vai tomar um pequeno almoço ali, não vai comer para morrer, não é? Tipo assim, eu vou ficar o dia inteiro sem comer, então vou comer tudo que eu posso agora, esse pequeno almoço. É um dia que você vai buscar realmente equilibrar-se, porque o jejum também tem esse intuito de buscar fazer com que nós tenhamos disciplina, não é? Não sejamos dominados, não é? Mas que tenhamos o controle e o domínio sobre a nossa vontade, sobre as nossas paixões. Aí interessante, você me perguntou os tipos, mas voltando lá para aquela segunda pergunta, tem pessoas que realmente necessitam do jejum, e todos nós necessitamos, mas às vezes a pessoa percebe-se muito sem o controle emocional, controle afetivo, controle sexual. Então a igreja nos orienta porque é uma forma de nós tentarmos esse equilíbrio na vida. É o controle das emoções. Exato. Você consegue ali controlar. Você vê que você é capaz, né? Você pensa, não consigo. Mas com a prática do jejum, você, olha, sou capaz de renunciar isso, renunciar aquela comida, renunciar essa quantidade, de ser menos. Ou também pode até entrar no lado inverso também do jejum, de você comer algo que você não gosta. Você não gostava daquilo, mas, epa, calma, agora então tenho que comer algo que eu não gosto, também é um sacrifício. Você acaba crescendo muito nessa prática. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa aqui da comunidade, ela me falava isso, né? Que ela conseguiu perder bastante, conseguiu emagrecer. Falei, e aí, você está fazendo dieta, algum regime? Ela falou assim, não, eu estou buscando ter uma alimentação mais saudável. Porque realmente, se nós formos olhar, eu gosto muito de escutar o padre Paulo Ricardo, ele desenvolve muito sobre reflexões a respeito do jejum. Ele falava isso, se o tempo todo nós procuramos somente aqueles alimentos que dão prazer ao nosso paladar, nós não estamos entendendo para que comer. Exatamente. Não é? A alimentação, ela está exatamente para que consigamos viver, para a manutenção também da vida. Não é? E claro que aqui, pelo amor de Deus, né, gente? O padre está lá no passado, ele não pode comer um doce, enfim, não pode comer nada que dá aquele prazer ao nosso paladar. Podemos, mas nós não podemos o tempo todo só estarmos buscando isso, porque nós acabaremos caindo numa outra realidade que vai ficar doente. Não é? Vai ficar doente. Então, por isso que aqui essa conversa, né, do lado espiritual, paralela, para nós entendermos que não somente tem consequências espirituais, mas tem consequências também biológicas, né, de uma má alimentação. Natália, o fundador da comunidade Canção Nova, e o padre Wellington já começou por trazer aqui o nosso querido e falecido padre Jonas Habib, tem um livro que se chama exatamente Práticas de Jejum, no qual diz que muitas pessoas não jejuam por desconhecerem como fazê-lo. Não é? O excesso de informação sobre as várias práticas de jejum é um dos motivos para que as pessoas não o pratiquem. Depende. Eu acredito que aqui nós temos os dois nichos. Tem aquele grupo de pessoas que têm acesso à informação e que acabam por praticar o jejum, mas da sua maneira, tem tantas informações que ela junta o que ela acha que é melhor para ela e sem nenhum tipo de orientação nutricional, né? Faz aquilo também. E pronto, e não sabe se é certo ou se é errado e faz achando que aquela realidade para ela é boa. E tem também o lado das pessoas que com a informação, tem muita informação disponível e estou com medo. Eu acho que isso vai ser difícil, o processo é muito longo. Então, eu acredito que tem os dois lados. As pessoas que têm informação e que fazem de qualquer maneira achando que é melhor, mas sempre uma busca profissional. E o lado de quem não faz, tem muita informação, muita coisa e não consegue
relacionar tudo aquilo e acaba não fazendo comer, é difícil, eu não consigo, é um processo muito longo, é doloroso. Acredito que tem No dos fundo, dois são os lados. principais erros que as pessoas cometem. Sim, tanta informação que acaba cometendo erro dos dois lados. Estávamos aqui a falar de muitos fazem jejum para emagrecer. Realmente, não é, o objetivo não é só esse, não é? É conseguir uma melhor, uma saúde, não é? Uma forma, um estilo de vida mais saudável, não só emagrecer, mas poder perder peso com qualidade de vida, não é? Sim, aqui a questão do perder peso é uma consequência, né, desse jejum. Exatamente. Porém, quando a gente volta a se alimentar desse jejum, se eu não tenho uma base alimentar equilibrada, saudável, de nada adiantou, porque você pode até emagrecer naquele momento, mas você não mudou o seu modo de pensar, o seu modo de relacionar com o alimento. Claro. Então, o jejum ele é uma estratégia nutricional, que ele pode te causar uma perda de peso? Pode, mas se você não tem aquela reeducação alimentar, que é o que importa pra gente aqui no fundo, já não adianta, porque depois aquilo pode voltar e engordar muito mais e não tem uma qualidade alimentar, né? Sim. Então, Sim. E há bocado falávamos do jejum intermitente. E há se calhar o perigo, ou não, pode não ser um perigo, mas me dirá que o jejum é considerado uma dieta? não é considerado uma dieta. Ele é considerado uma estratégia de que uma profissional vai te indicar para você fazer, para poder pontualmente, né? Ali é uma coisa pontual, para tentar perder um peso, mas aquele paciente ele já é saudável, ele já sabe o que é uma alimentação, ele já está ali tranquilo de fazer as compras, saber o que ele compra, o que ele não compra. Agora, ele não é considerado uma dieta, mas sim uma estratégia que ele vai ser indicado, né, para uma profissional, vai ser indicado pontualmente. Olha, vamos fazer isso aqui por tanto tempo, para você perder tanto peso, mas eu estou tranquila que aquele utente ele já sabe se alimentar saudavelmente. Padre Wellison, ouvimos falar de jejum, associado também à penitência, não é? Já abordou aqui um pouco, mas exatamente a diferença entre um e outro. Na verdade, o jejum é uma penitência, não é? O jejum é a forma de praticar uma penitência. Daí nós podemos dizer, nós temos diversas possibilidades de penitência. Por exemplo, nós podemos usar a estratégia do jejum, mas eu já falei assim, também temos a penitência da oração, não é? Aquele tempo que eu me dedico à oração também acaba sendo uma penitência. A penitência da esmola, tirar do meu bolso e partilhar, às vezes para vencermos o nosso egoísmo, para aprendermos a perceber que tem outros passando necessidade, é uma forma de nós nos compadecermos. Também a penitência, né, outras formas de nós praticarmos a penitência. Tem duas realidades, a penitência tem aquelas que são voluntárias, então aquela que eu escolho realizá-la, e tem as penitências involuntárias. Por exemplo, um aluno, ele sabe que ele precisa tirar boas notas, que ele precisa se formar, depois adquirir uma boa profissão. O tempo que ele se dedica aos estudos, que ele poderia talvez estar num telemóvel, que ele poderia ir para uma festa, se ele tem um sentido ali, ele também está vivendo uma penitência. Uma mãe que acorda na madrugada para amamentar o filho, ou que foi ali verificá-lo porque chorou, não é? Ela está também vivendo ali uma penitência porque gostaria de dormir. Então são as penitências involuntárias. A penitência de quem está doente, não é? Sim, minha mãe é diabética. Então ela já vive uma penitência involuntária. Ela não pode ingerir muitos doces. Imagina, nós tivemos tempos atrás aí Natal, Ano Novo, as festas. Normalmente as guloseimas estão. A pessoa tem que se privar daquela realidade por conta da saúde. É uma forma de penitência involuntária, não é? Então, durante todo o nosso dia, nós podemos viver diversas penitências, sejam essas que eu escolho, não é? Seja essa que a vida também me proporciona. Por exemplo, gente, o desejo de dormir um pouco mais. Aí você tem que acordar, né? Nós temos nossos cinegrafistas aqui, porque eu tenho que trabalhar. É uma penitência, né?
Sim, sim. Sim, pode continuar? É uma penitência. Quem quer fazer e está no ginásio, não ali nas máquinas e tudo mais, é uma outra forma de penitência, porque você dá um sentido para aquilo ali. Não está fazendo por fazer, não está sendo um animal que é somente guiado pelos instintos, mas você sabe o para que você está vivendo aquela realidade. Então, se nós assumimos a nossa vida não somente como um fardo pesado, mas dando esse sentido também de penitência, de aceitar aquele sofrimento, sabendo que daqui a pouco aquilo também me levará a um grande fruto, isso é uma bênção, né? Saber Então, ofertar, né, saber Padre? ofertar, né? Nossa Senhora nos ensinou aqui em Fátima e os pastorinhos vivenciaram muito isso. Claro que eu estou aqui, gente, dizendo de realidades ao mesmo tempo espiritual e também humanas, não é? A vida, ela é feita de sacrifício, ela é feita de penitências. Estamos no final desta primeira parte, vamos conversar mais sobre este tema e eu espero por si aí desse lado. Até já! Muito bem-vindos a mais uma parte, né? Esta segunda parte do nosso programa Manhã Viva. E existe uma poderosa disciplina espiritual recomendada por Jesus Cristo na Escritura e praticada por todos os santos. Porém, atualmente parece que o jejum tem sido esquecido. O jejum ou a abstinência intencional de algum alimento por um período de tempo é extremamente contrária à cultura atual. Em uma cultura onde o prazer físico é o bem supremo, porque nós escolheremos, porque é que nós ouvimos de escolher nos privar de algo tão bom, satisfatório e necessário como alimento. O facto de precisarmos de comida é o que torna o jejum tão poderoso. Como o próprio Cristo diz nas Escrituras, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que vem de Deus. E pode encontrar esta passagem em Mateus 4:4. Para falar deste tema, temos estado à conversa aqui em estúdio com o Padre Wellison, não é? Sacerdote aqui da comunidade de Canção Nova, e a doutora Natália Teixeira, nutricionista. Duas pessoas com capacidade para falar sobre este tema. E porquê? Porque abordamos o jejum como uma prática religiosa, não é? E conseguimos saber mais sobre o jejum em termos nutricionais e eles ajudam-nos aqui a entender estas duas realidades. Entretanto, sobre este tema, o jejum, também gostaríamos de deixar aqui duas sugestões. O livro Práticas de Jejum, estes livros podem ser adquiridos na nossa loja. O livro Práticas de Jejum serve para ajudá-lo a esclarecer dúvidas e a desfazer os seus temores, os seus medos, não é? E é do Monsenhor Jonas Habib, não é? Fundador da nossa comunidade, apresenta também, é o fruto da sua experiência, não é? E é um livro da editora Canção Nova. E o livro Cura e Libertação pelo Jejum, em que a obra se baseia nas mensagens de Nossa Senhora, nas suas aparições em Medjugorje. A intenção da Mãe Santíssima é revelar a importância do jejum, a pão e água, e da oração para a cura de diversos males e a purificação dos nossos pecados. Ela mostra-nos que com a prática do jejum é possível derrotar Satanás e nos libertar a fim de que possamos alcançar dimensões divinas. É por meio destes sacrifícios que Deus pode assegurar a nossa proteção, operar milagres e realizar o projeto de Deus para cada um de nós. Para auxiliar o leitor, o livro oferece também receitas, não é? Receitas de pão e orientações à prática de jejum. O autor do livro é Emanuel Maillard, da editora Canção Nova. Então, retornamos aqui para os nossos convidados, não é? Falar sobre este assunto, e eu retomava aqui a nossa conversa com o Padre Wellison, que a Igreja recomenda a prática espiritual do jejum e da penitência, não é? Pode só fazer-nos um resumo neste sentido? Claro. Foi a falta de jejum que nos tirou do paraíso.
O Senhor criou-nos, né, a partir de Adão e Eva, nossos primeiros pais, e possibilitou-os a todos os frutos ali do paraíso, menos um, a da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus disse, deste não, deste vocês precisam se abster, desse vocês não podem tocar. Eles foram tentados, desobedeceram a Deus. Então, a desobediência, ela é fruto desse desejo desordenado, né? Deus disse, desse não. Tantos que tinham possibilidades, que eles poderiam se alimentar, mas quiseram ir contra a vontade de Deus. Então, o paraíso, nós o perdemos exatamente pela falta de jejum, pela falta de penitência. Mas somos devolvidos novamente ao paraíso pela mortificação, pelo sacrifício, pela obediência de Cristo, não é? O Cristo cumprindo o jejum perfeito, é assim que começa a quaresma, cumprindo o jejum perfeito, a obediência perfeita ao Pai nos devolve ao paraíso. E percebemos assim, Marta, que o jejum que agrada a Deus, para além dessa realidade de alimentação, no início da quaresma, o profeta, se eu não me engano, o profeta Joel vai dizer, não é, que o jejum que agrada a Deus não é se abster somente daquele pouco ali de comida, mas é rasgar o coração, não é rasgar as vestes, mas rasgar o coração. Não é que no vosso dia de jejum vocês possam cumprir a justiça, vocês possam olhar para os pobres. Então também tem essa outra realidade de jejum que nós devemos fazer, essa penitência, porque de fato o demônio também, gente, se for olhar assim, o demônio ele não se alimenta, é um ser espiritual, mas é incapaz ao amor. Então, se todo o jejum, se toda a nossa prática de penitência não nos levarmos ao amor, à caridade, não é, à compaixão, nós estamos vivendo ainda aquela penitência, muitas vezes que nos levam... É uma obrigação que nos leva a uma vaidade espiritual, que não tira fruto nenhum dali. Não é? Se a penitência não nos levar realmente à abstinência, o jejum, não nos levar ali ao amor, à caridade, algo vai mal. Por isso que Jesus até mesmo disse, olha, o dia do vosso jejum, perfumai a vossa cabeça, né? Não tomai aquele ar de tristeza. Por quê? O Padre João nos diz, porque o problema é meu, a cara do outro. Então quem está fazendo jejum sou eu. Aí o outro tem que se alimentar do meu mau humor e assim por diante. Então, acho que é bom nós chegarmos aqui nesse núcleo dessa realidade que nós estamos dissertando aqui nesse momento, não é? Tem que nos levar realmente à humildade. O demônio também ele faz jejum, porque ele não come, mas ele não é humilde. Sim, obrigada. Nathalie, independentemente de quais forem os motivos, todos podemos jejuar? Nem por isso. Então, gestantes, idosos, pessoas com doenças crônicas não transmitíveis, que pode ser o diabetes, colesterol alto, com hipertensão. Quem está a amamentar também não pode estar fazendo. Quem é indicado é só quem está em estado saudável. Esse sim pode fazer. Agora, quem tem alguma condição de saúde ou algum transtorno alimentar, se a pessoa já não se dá bem com o alimento, se ela tem ali anorexia, a bulimia, algum tipo de transtorno alimentar, ela não é indicada a fazer esse jejum, porque pode ali ter alguma confusão alimentar. Então, em estado nutricional saudável, uma pessoa saudável, esse sim é indicado. Fora isso, não. Padre Wellison, quais são então os dias que a Igreja define como dia de jejum? Os dias de jejum na nossa igreja, nós temos 2 dias. Quarta-feira de cinza, né? Além de ser o dia de jejum, também é o dia de abster-nos de carne vermelha. E a sexta-feira da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Também é um outro dia de jejum e de abstinência. Agora, uma outra pergunta que você poderia me fazer. Então, quais são os dias penitenciais na nossa igreja? Todas as sextas-feiras, a não ser aquelas que coincidem com as solenidades, né? E a distinção de solenidade e festa. Porque pode ser que nós tenhamos uma festa numa sexta-feira, mas ela não tem um caráter de solenidade. A solenidade ela se equipara a um domingo, no dia do Senhor. Então, a solenidade exatamente é como se nós estivéssemos vivenciando o domingo, não é? Normalmente, os domingos não são dias penitenciais, porque é o dia da ressurreição, é o dia da vitória
sobre a morte, né? Então, toda sexta-feira, nós somos convidados, sim, à penitência. Claro que na nossa liberdade, na nossa escolha voluntária, podemos, por exemplo, aí vai muito também da questão da espiritualidade que se vive. Nós, a comunidade Canção Nova, nós temos uma responsabilidade pelo jejum toda sexta-feira, mas só que é uma escolha voluntária, porque nós vivemos essa consagração, para explicar. Mas na igreja, dentro do Código de Direito Canônico, são 2 dias, os dias de jejum. Padre Wellington, e porquê é que no tempo de Quaresma abdicamos da carne e beneficiamos do peixe? Sim, é interessante que aí vamos pensar numa realidade cultural, em primeiro lugar, não é? Antigamente, isso muito antigamente, o peixe era mais barato do que a carne. E hoje é o contrário. Verdade. Claro que tem aquelas carnes de mais qualidade e tudo mais, que ela tem um preço mais elevado. Mas se você for pensar numa cultura onde se tinha a grande possibilidade, basta percebermos pela Sagrada Escritura, não é? Jesus chamou alguns que faziam parte de uma companhia de pesca. Então, o peixe era abundante. Então, a carne era muito mais difícil, não é? Então, a carne tinha essa realidade financeira também, não é? É difícil tê-la. O peixe, não, né? Só que também, aqui não vou conseguir explicar com muitos detalhes, mas a carne vermelha, isso é interessante, né? Nós somos convidados a nos abstermos da carne vermelha, que está ligada também ao sacrifício. Carne de sangue, de animais de sangue quente, né? Assim que a igreja nos diz aí, o frango, o boi, a vaca e assim os animais. Peixe não, né? Mas peixe, quando a gente percebe, a gente abre um peixe, tem o sangue. Mas aí a igreja diz que não são animais de sangue quente, né? É até onde eu alcanço para poder falar nessa realidade. Não tenho os detalhes minuciosos, apesar de já ter estudado, mas não consigo alcançar tanto para a explicação. É essa explicação rápida, tanto social, porque também tinha uma questão social, e depois tem toda essa questão espiritual que está ligada ao sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nathalie, para quem quer iniciar o jejum, como deve fazê-lo? Sim, tanto para iniciar o jejum, como a voltar a comer, né, depois de estar em um período de jejum, recomenda-se carboidratos não simples, ou seja, integrais. Então, massa, pão, torrada, o que for integral. Também optar por uma proteína de boa qualidade e magra. Então, peito de frango, peito de peru, uma pescada, sardinha, atum em lata, enfim. Então, para você iniciar um jejum, recomenda-se comer com qualidade e comer alimentos integrais e carnes magras. E como também na retomada desse jejum, semelhante. E com os vários tipos de jejum que existem, como é que a pessoa sabe qual é o melhor para si? Sim, primeiro ela tem que se conhecer, né, saber o limite do seu corpo. Mais do que uma nutricionista, mais do que um profissional, nós mesmos sabemos, né, o limite do nosso corpo, até onde a gente pode ir. Ter um para quê, por que eu estou fazendo esse jejum. Também você pode ali saber qual vai ser a melhor prática para você escolher. E, se possível, ter uma orientação nutricional, um profissional para te recomendar o melhor. E acredito que é esses 3 âmbitos. Interessante, assim, só adentrando nessa pergunta, aí é bem na prática mesmo, o testemunho aqui. Quando eu era bem adolescente para a juventude, e eu tive conhecimento a respeito do jejum, né? Por conta de trabalhar com jovens, essa prática também de ascese, também de intercessão. O jejum também tem isso, não é? O próprio Senhor diz, nosso Senhor disse, tem certos espíritos que só saem de uma pessoa e tem certas pessoas que só são libertas pela oração e o jejum. Então, jejuar também como uma forma de intercessão, pedindo a libertação de uma pessoa que está viciada, uma pessoa que ainda não conhece a Deus. Nossa Senhora também nos ensinou aqui a questão do jejum. E nisso eu estava fazendo ali meu jejum e eu era office boy, né? Trabalhava no escritório de contabilidade, então eu trabalhava de bicicleta. E em Goiás o sol bem intenso e trabalhando, de repente me deu aquela fome, aquela fraqueza. Eu falei, eu tenho que comer, que eu tenho que continuar trabalhando, eu preciso trabalhar.
Aí eu peguei e comi, meu trabalho tinha o lanche ali, só que eu fiquei com aquele peso de consciência. Falei, mas por que eu não consegui chegar até a noite, completar o meu jejum? Fiquei naquela crise de consciência como se eu tivesse feito uma coisa muito imperfeita. Foi interessante que daí vem a sabedoria daqueles que já estão numa caminhada com Deus. Perto do meu trabalho, tinha ali o mosteiro das Concepcionistas, que inclusive é a irmã Beatriz é até aqui de Portugal. Fui lá conversar com a irmã Silvia, que tenho muito carinho por ela. Ela falou assim, eu cheguei lá constrangido, irmã, tinha que fazer um jejum tal, não consegui. Ela falou assim, olha, você tinha intenção de agradar a Deus? Eu falei, muita. O que contou foi isso. Nem foi que você fez perfeito ou imperfeito. Vai da intenção. Você teve a intenção de agradar a Deus. Você teve a intenção desse dia de se unir a nosso Senhor Jesus Cristo. Você teve a intenção em fazer o bem. Então, a Nathalie dizia aqui exatamente que tem que se conhecer. Às vezes nós queremos aquela realidade que nós não somos capazes de cumpri-la, não que nós não podemos realmente nos esforçarmos e assim por diante. Mas é preciso começar bem pequeno, bem humilde mesmo, né? No ditado popular, quem nasce grande é monstro. Então a gente já quer viver aquela para nossa, eu escutei o Padre Pio fazia isto, eu já quero começar a fazê-lo. É muito bonito essa intenção, maravilhosa mesmo, mas precisa se conhecer, dar o tempo, né? Não queira chegar onde os santos já estão, queira fazer o caminho que eles fizeram, né? Então os santos começaram bem pequeninos até chegar onde hoje eles estão. Então tenhamos também a humildade, nos conhecemos, saber como você trabalha, o que a vida vai exigir de você, porque talvez a gente não vai conseguir cumprir. Então é preferível ter essa boa intenção do coração, não é? Até essa questão agora que o senhor está a falar, às vezes a gente tem um tipo de trabalho. E tem pessoas que conseguem fazer um jejum do dia inteiro, mas outra pessoa não, trabalha pesado, trabalha braçal. É uma outra realidade. Fábrica, então, não é porque um faz um tipo de jejum que eu também sou capaz e aquele conseguiu e eu não. Não, é a realidade que a pessoa vive e se adaptar àquilo. Exato, fazer aquilo que é preciso ser feito, tendo em conta a sua própria realidade. Exatamente. Para estar aos poucos pronto para renúncias maiores, não é? Exatamente. Como acabou por dizer mais atrás. E fazer jejum não é passar fome, não é? Não é passar fome, é diminuir a frequência. Exatamente. Mas não passar fome. E que alimentos são, assim, proibidos? Proibidos, assim, não recomendados, né? Não Tem alguns recomendados, alimentos que não são recomendados, a gente está a consumir. Isso numa fase de jejum, como não? Que é o alimento frituras, tudo que for frito, tudo que for, né, ali frito por meio de imersão, não é recomendado. Alimentos que são os carboidratos simples, então pães, massas, bolachas, que são simples, né, que são pão brancos, açúcares, doces, refrigerantes, produtos industrializados, são alimentos que não são recomendáveis estar ali na composição da sua dieta perante a um jejum e perante também a não jejum. É uma base alimentar que tem que estar ali bem sustentada. No livro Práticas de Jejum, diz o seguinte, não é? A finalidade do jejum é levar-nos a um equilíbrio necessário e ao desprendimento daquilo que podemos chamar de atitude consumística, não é? É característica da nossa civilização. Exatamente, porque aí é importante, nós estamos falando aqui do comer, não é? Mas o jejum também da compra, dessa compulsão que às vezes muitas pessoas têm e que nós também, não vou falar que eu não tenho, porque nós hoje vivemos muita realidade virtual, por exemplo, dos algoritmos aí por diante. Você faz uma pesquisa na internet de uma t-shirt, de um sapato. Daqui a pouquinho está chegando o seu e-mail. Você abre uma outra aba, já chega também aquela proposta. Então, o tempo todo você está sendo ali provocado a comprar, a ter. Aí é importante, eu aprendi com um rapaz aqui da nossa comunidade, né? Eu preciso ou eu quero? Tem coisas que eu só quero, mas não preciso. Então, a gente vai aprendendo que a gente precisa também colocar na balança entre o que eu quero e o que eu preciso. Então, às vezes eu quero ter aquilo lá, quero, mas eu preciso. Aí eu vou dizer, não, acho que eu não preciso não, posso deixar para depois, porque eu vejo o outro tendo, então eu quero ter também o que o outro tem. Então, esse abster-se também, esse controlar-se diante
desse mundo consumista. E o Papa Francisco, esse tempo atrás, ele nos dizia, cuidado com o Natal, porque nós podemos viver um Natal pagão, somente de consumir, consumir, consumir e esquecermos que o menino que veio nos salvar nasceu bem pobre. Né? Então aqui não é somente proibido ter, né? Mas eu preciso também colocar um pouco na balança. Quero, preciso. Também aqui acho que entra a parte do autocontrole. Por exemplo, eu até estava aqui agora a pensar, você está na praia, num dia de sol, está muito quente, é convidativo tomar um gelado. Tá todo mundo a tomar, você talvez nem gosta, nem quer, mas tá todo mundo a tomar, você também quer. Só para satisfazer aquele prazer momentâneo. E talvez aquilo passa depois. Então você agiu por impulso, tomou algo que não queria para satisfazer e é só de momento. Então, aquelas pequenas satisfações que você tem no seu dia a dia que você poderia talvez controlar. E quando a gente consegue controlar também é uma conquista, né? Nossa, não consegui Claro, não tomar, enfim. claro. Nos tempos de Quaresma, já falámos aqui, devemos ter alguns cuidados também para evitar penitências absurdas. Sim. Sim, aqui entra a parte que a gente já comentou um pouco, que é o autoconhecimento, né? E não se comparar ao próximo, ao outro, como que ele faz, como que ele fez. E lembrar que não é um passar fome, né? Ninguém quer que ninguém passe mal, que vai parar no pronto-socorro, enfim. É ali um momento de você só diminuir a frequência e buscar a intimidade com Deus. Mas não de ficar doente ou se expor a um estágio que você vai interferir na sua saúde. Padre Wellison, em julho de 1984, a Conferência Episcopal, de acordo com o Código de Direito Canónico, estabeleceu algumas normas para o jejum e a abstinência. Sim. Irá passar aqui na televisão algumas dessas normas que iria pedir-lhe que depois nos clarifique. A primeira diz-nos que a abstinência é obrigatória no decurso do ano, em todas as sextas-feiras, que não coincidam com algum dia enumerado entre as solenidades, acabou de dizer isso. Esta forma de penitência reveste-se, no entanto, de significado especial nas sextas-feiras da Quaresma. Tá? Sim, sim, sim. Certíssimo. O segundo ponto, o preceito da abstinência obriga os fiéis, a partir dos 14 anos completos, o preceito de jejum obriga os fiéis que tenham feito 18 anos até terem completado os 59. Eu acho importante comentar isso, já que a gente está falando um programa assim, bem familiar, gente. Essa abstinência, a igreja nos diz que toda sexta-feira é dia de nós nos abstermos de carne ou, aí ó, vai lá, ou de um outro alimento. Aí as conferências episcopais também, elas, na caridade, né, e nos conhecendo, também nos possibilita alguma prática de penitência, por exemplo, a via sacra, a adoração eucarística, a oração do rosário, a leitura da Sagrada Escritura, que é uma forma de nós vivermos essa abstinência. Olha lá, gente, a partir dos 14 anos, então nós precisamos ensinar aos nossos adolescentes também o valor da abstinência. Aí sim, o jejum para todos, a partir de 18 anos até ter completado 59 anos, dadas as proporções aí da saúde e assim por diante. Quais são os dias? Quarta-feira de cinza e sexta-feira da paixão, o dia que os fiéis estão obrigados, viu? Essa palavra mesmo, obrigados ao jejum, né? Ao jejum, aí nós já falamos aqui dos diversos tipos de jejum, mas a abstinência é toda sexta-feira. Aí sim pode, posso falar a palavra comutar, né? Talvez eu falar a palavra errada aqui, mas isso mesmo, nós podemos, vou falar um português assim mais próximo, trocar, não é? Por uma prática de penitência. Mas, contudo, gente, se nós conseguirmos viver a abstinência de carne, por que não? Por que não? Então, aí que eu vou falar, não quero não. Mas é que somente não é o não querer. Tem que perceber também a realidade. Então, podemos nos abster de carne ou de um outro alimento, e a conferência também nos dá essa possibilidade. Olha, comi carne hoje na sexta-feira, pequei? Não incomode o senhor padre por causa disso, não. Rezou o terço? Fez um momento de oração diante do Santíssimo? Você está vivendo a abstinência da sexta-feira. Olha que a igreja é uma bênção, quer nos colocar principalmente na intimidade com Deus.
Há sempre... Aqui só um comentário ali falando da abstinência a partir dos 14 anos. Eu acho que vale a pena também assim, orientar os adolescentes, os jovens, né, de hoje, também ensiná-los a prática de comer renúncia durante a quaresma. Às vezes nós temos sobrinhos, enfim, conhecidos que têm ali 10, 12, 13 anos e que já têm um certo entendimento de alguma coisa. Talvez não vamos tirar um alimento deles, mas ensiná-los também a viver essa fase e, sei lá, tirar o telemóvel, um dia sim, um dia não. Enfim. Acho que vem a seguir. Vamos lá. Aos que tiverem menos de 14 anos, deverão os pastores de almas e os pais procurarem atentamente formá-los no verdadeiro sentido da penitência, sugerindo-lhes outros modos de a exprimirem. Ótimo, é isso mesmo. Menos tempo na internet, na rede social. Arrumar a cama, lavar a louça ali com a família. Tem montar a mesa, eu acho que é uma prática juntos, não é? Comer juntos, sem uma televisão. Exatamente, e é importantíssimo conversar. A família tem que ter muita criatividade nesta hora, mas ensinar o valor exatamente da penitência, de abster-se. Nas sextas-feiras poderão os fiéis cumprir o preceito penitencial escolhendo outras formas de penitência reconhecidas pela tradição, tais como a oração e a esmola, ou mesmo optar por outras formas de escolha pessoal. Já está dito. A quinta e última diz-nos que é aconselhável que, no cumprimento do preceito penitencial, os cristãos não se limitem a uma só forma de penitência, mas antes as pratiquem todas, pois o jejum, a oração e a esmola completam-se mutuamente em ordem à caridade. Então, quase que terminamos como começamos, Padre, porque fez um resumo exatamente deste último ponto, não é? E penso que estando a chegar já ao final deste programa, não é? Desta segunda parte, mas do programa de hoje, assim encerramos, esclarecendo aqui as pessoas sobre o jejum no seu âmbito espiritual e nutricional. Eu agradeço a presença dos dois. Muito obrigado por terem estado connosco. Obrigado pelo convite. Obrigado também a si, que esteve desse lado. Já sabe que pode sempre acompanhar todos os programas de Manhã Viva no nosso canal no YouTube, Canção Nova Portugal. E agradecemos a sua ajuda, não é? O seu apoio, seja de forma financeira, para nos ajudar a continuar a levar a palavra de Deus, não é? E proporcionar esse encontro com Jesus pelos meios de comunicação, ou seja, pela sua oração. Agradecemos e pedimos a sua oração para esta missão de evangelizar. Muito obrigada e até ao próximo programa, se Deus quiser. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.